não tiveram temor de Deus. Quando o Senhor, o seu Deus, der a vocês o descanso de todos os inimigos ao seu redor, na terra que lhes dá para dela tomarem posse como herança, vocês farão que os amalequitas sejam esquecidos debaixo do céu. Não se esqueçam. Então, ó, aqui, gente, é um texto em que Moisés está falando, né? Vocês vão entrar na terra prometida e vocês vão se lembrar que Amaleque fez guerra contra vocês. O Senhor está dizendo que vai dar descanso de todos os seus inimigos e vocês vão guerrear. Você vai, olha só o que está escrito: apagar a lembrança de Amaleque debaixo do céu. Essa era uma das promessas do Senhor. Aí, bom, né, voltando à minha história, quando Deus me deu essa palavra, os amalequitas, eles iam por trás. Então o povo estava caminhando e eles ficavam na retaguarda e eles atacavam os mais fracos. Quem que anda atrás, gente? Quem tem mais idade anda mais devagar. Quem está enfraquecido porque ficou doente. Essas pessoas andam mais devagar. E os amalequitas, eles tinham essa maldade, eles se aproveitavam dessa situação. Então, eles atacavam por trás. Nós precisamos sempre ter o Senhor à nossa frente e à nossa retaguarda. O salmista fala isso. Porque os ataques vêm de todos os lados. Então, eu recebi essa palavra, eu entendi que a gente tem que andar na frente. E aí tem um monte de coisa, né, gente, para falar sobre isso. Mas a gente precisa andar. A gente precisa andar junto com aqueles que estão na frente. Quem está na frente é quem está agradecendo, é quem está louvando a Deus, é quem está sendo sacerdote. A gente precisa correr para estar na frente. Você já viu como é em sala de aula, né? Os alunos que ficam na frente, de uma maneira geral, sempre tem um melhor aproveitamento. Na minha época falava o fundão, né? Vocês lembram disso? Você entra no fundão, pronto, era sinônimo de que você não ia tirar 10 na prova, gente. Não lembro, não tô lembrando, não. Né? Então, estar na frente, enfim. E aí eu fiquei com essa palavra muito forte no meu coração, sabe? Porque é isso, se você está enfraquecido, você fica sujeito ao ataque dos amalequitas. E nós precisamos orar e pedir ao Senhor para estar na nossa retaguarda. Por isso que o Senhor colocou na frente em cima, né? E a nuvem guiando o povo. Aí quando eles vão atravessar o mar, o que aconteceu? Gente, é muito lindo isso. Depois vocês lêem lá a passagem do Mar Vermelho. O que acontece? O Senhor se colocou na retaguarda do povo. Por quê? Porque os inimigos vinham atrás. O exército egípcio estava vindo atrás do povo. Aí o Senhor se coloca atrás. Diz que um anjo do Senhor se colocou entre o povo e os seus inimigos. Então, quando nós estamos debaixo da nuvem do Senhor, debaixo da direção dele, a nossa retaguarda é protegida. Bom, então, os amalequitas são esse povo que eles atacam por trás. E se nós estivermos sem essa proteção, nós seremos atacados. Agora, entrando na nossa palavra, Jesus, misericórdia. Eu vou direto aos pontos aqui, gente. Se você não leu, vamos direto aqui. Sueli, quando eu me converti, eu sentava na frente da igreja, quase assim, debaixo do pastor. Era o meu lugar preferido, na frente. No apelo, acho que eu aceitei Jesus umas 30 vezes. Depois que eu entendi que era só uma vez. Toda vez que chamava, eu ia lá na frente.
E você tá certa, eu não fiquei no fundão, não. Acho que eu passei de ano. Então, quer dizer, acho que tô subindo de nível. Mas você tá certíssima. Eu ainda sento na segunda fileira, atrás do pastor, de frente pro pregador. Eu não gosto muito não do fundo, gente, porque Distrai. tem muita distração. Não deveria, né? Mas tem muita distração, é gente andando, até mesmo, né, as mães com criança, às vezes a criança tá incomodadinha, então a mãe fica ali atrás e tal. Tem gente que entra, gente que sai, gente que vai tomar água, gente que vai no banheiro, né? Eu gosto de sentar mais na frente também, sabe? Ó, vamos lá, gente, 1 Samuel 15. Diz assim: Samuel disse a Saul: o Senhor me enviou para te ungir rei sobre seu povo Israel. Ouve agora as palavras do Senhor. Olha isso aqui, gente. Ouve as palavras do Senhor. Então, nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos ao que o Senhor está falando. A direção é: ouve o que Deus está falando. A gente ouve tanta coisa. Às vezes ouve um amigo, confia no que uma pessoa diz, confia no que o médico diz, confia no que o professor diz e não ouve o que Deus quer dizer. Porque quando Deus ele libera a sua palavra, tem direção. É o que acontece aqui no versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas por terem atacado Israel quando saía do Egito. Bom, os amalequitas plantaram uma semente lá atrás. Veja, a gente está em 1 Samuel. Aqui o povo já caminhou, já aconteceu tanta coisa, já tomaram posse da terra prometida, já teve o tempo dos juízes. E Deus traz essa palavra. Você, Saul, você vai, através de você eu vou castigar os amalequitas. Lembra que eu disse que eu ia apagar a memória deles? Então tem coisas, aliás, tem coisas não, tudo fica na memória do Senhor. A única coisa que não fica na memória de Deus são os pecados que nós confessamos. E aí a gente faz o contrário, né? A gente traz para a memória os nossos pecados, mas na memória de Deus fica aquilo que foi plantado, que não foi arrancado. Aquilo que foi feito, que não foi confessado, que não foi mudado. Os amalequitas aqui continuaram a vida deles. Um povo estranho à aliança. E Deus tinha isso na memória, porque Deus deu essa palavra que a gente acabou de ler lá em Deuteronômio. Quando vocês tomarem posse da terra, eu vou apagar a memória dos amalequitas debaixo do céu. E agora que o povo tinha um rei, o Senhor falou: então chegou o tempo. Chegou o tempo de acabar, dessa palavra se cumprir. Deus chama Saul, o profeta fala: ô Saul, é através de você que esta palavra que foi dita lá atrás vai ser cumprida. Quem aqui nesta live está preparado para que o Senhor fale assim: ó, é através de você que eu vou cumprir minha palavra? É através de você que eu vou cumprir algo que eu prometi para alguém. É através de você que eu quero trazer como fala, a encarnação da minha palavra. Porque, gente, toda palavra, ela precisa ganhar o nosso corpo. Toda palavra, ela precisa se tornar carne. A gente muitas vezes não vive as vitórias que o Senhor tem para nós, porque nós não tornamos a palavra dele carne. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando Jesus se fez carne, a profecia se cumpriu. A profecia do Gênesis 3:15. Eu vou levantar um que vai pisar a cabeça da serpente. E Jesus se fez carne para pisar a cabeça da serpente. Então, a palavra de Deus, ela precisa se tornar carne. O que é isso? O que eu estou dizendo? Às vezes carne tem uma conotação ruim, mas eu estou falando carne no sentido de tomar conta da gente dar corpo para a palavra.
da gente trazer para materialização, trazer para realização. Quantas promessas o Senhor tem e Ele está esperando que alguém se coloque para que essa palavra possa se tornar real, possa acontecer. Como é que a gente faz uma palavra se tornar carne? Primeira coisa, vivendo. Eu tenho que viver essa palavra. A palavra ela tem que passar por mim, pelo meu corpo. Porque é através do corpo que a gente está na terra. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala assim que a gente tem que apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Então o culto racional ele depende de que a gente entregue espírito, alma e corpo. Depois ele fala em Tessalonicenses que nós devemos em tudo ser santificados, corpo, alma e espírito. Ou espírito, alma e corpo, não lembro a sequência. Me ajuda aí, pastor Eduardo. Espírito, alma e corpo sejam santificados diante do Senhor. Por quê? Para que a palavra possa se tornar carne. Então é vivendo essa palavra, é quando eu amo. É quando eu vou lá no Sermão do Monte, que Jesus falou, ore pelos seus inimigos. E aí eu oro pelos meus inimigos. Então eu estou vivendo a palavra. Eu estou fazendo com que a palavra tenha corpo. Que ela ganhe corpo. Como é que o Deus generoso que nós conhecemos, como que isso se torna palpável? É através de mim, de você. Não tem outra forma. A generosidade do Pai, ela precisa ser demonstrada através de nós. Ele nos chamou para isso. Ele pode fazer, né, gente? Ele pode fazer assim do nada, ele pode fazer sem a gente. Tanto é que muitas pessoas, o povo muçulmano tem tido encontro com Jesus sem interferência de nenhum missionário, sem nenhum agente. Por quê? Porque a igreja não está tornando carne a palavra. Então, eu faço essa pergunta para nós hoje. O quanto nós estamos, primeiro, preparados, né? Dispostos. Você está disposto a que a palavra do Senhor se cumpra através de você? Aquilo que Deus quer realizar na terra possa ser cumprido? Você está se preparando para isso? Você está preparado? Será que Saul estava preparado? Olha o que o profeta Samuel diz assim, no primeiro, o Senhor me enviou para te ungir rei. Então, desde aquele momento em que Saul foi ungido, que ele começou a falar junto com os profetas, ele foi preparado. Deus deu a capacitação, o Senhor deu a unção para ele. Você está ungido, Saul. Agora vai e ataca os amalequitas. Eu vou castigar, eu vou cumprir a minha palavra através de você. No 3, vai, ataca os amalequitas. Agora, aqui, a segunda direção. O detalhe, né? E os destrói totalmente. Com tudo que tiverem, nada poupes, matarás homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Gente, nós não precisamos de nada do inimigo. Nós não precisamos de nada. Os nossos inimigos precisam ser destruídos totalmente. É preciso pisar na cabeça. Tem que destruir tudo. Não dá pra gente pegar uma coisinha ou outra, porque é bonitinha, porque é mais fácil, porque vai ajudar. Não, Deus não precisa disso. Eu e você não precisamos. Então Deus deu essa ordem, olha, você vai destruir totalmente. 4. Então Saul convocou o exército e o contou em Telaim, 200.000 homens de infantaria e mais 10.000 de Judá. Quando chegou à cidade de Amaleque, Saul armou uma emboscada no vale. E Saul disse aos queneus, que eram um outro povo, retirai-vos depressa do meio dos amalequitas, para que eu não vos destrua com eles. Porque tivestes misericórdia de todos os israelitas quando saíram do Egito.
Então os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Aí aqui tem outro ensino para a gente. Nós precisamos ter cuidado para não ficar junto com aquilo que vai ser destruído. Olha o que Saul fala: saia do meio deles. Retirem-se daí, porque a destruição vai vir. O que aconteceu com Ló quando o Senhor decidiu destruir Sodoma e Gomorra? Sai da cidade, Ló. Sai, porque não dá, eu vou ter que destruir. Vai descer fogo do céu e vai consumir tudo. Porque o fogo, gente, consome tudo, né? Não sobra nada. Então até precisou que os anjos empurrassem Ló, porque a destruição viria. Nós precisamos estar atentos e não brincar com algumas coisas. Às vezes a gente fica em lugares de destruição. Às vezes a gente está conectado com circunstâncias, com situações de destruição. Às vezes nós temos comunhão com as coisas, gente, que estão em lugar de destruição. Nós precisamos sair do meio. Saia, porque vai ser destruído. Retirai-vos depressa. Há coisas que o Senhor vai destruir. Há coisas que o Senhor quer destruir, sim. Aquilo que não glorifica o nome dele, na nossa família, na nossa casa, na sua vida. Tem alguma coisa, será que o Senhor está querendo destruir? Está querendo assim, pôr abaixo mesmo? E às vezes você fica ali indeciso, ai não, ai mas porque, ai Senhor, mas e isso e aquilo? E o Senhor está querendo destruir, ele está falando para você, sai. Às vezes é uma amizade, Deus está falando, sai disso, sai daí, vai ter destruição, aí não é um bom caminho. Enfim, tantas coisas que a gente pode entender aqui, né? Que o Senhor está dizendo, sai, retira-te desse lugar. 7. Então Saul feriu os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito, e capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, mas destruiu todo o povo ao fio da espada. Entretanto, Saul e o povo pouparam Agag, como também o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais gordos, os cordeiros e tudo que era bom. Tudo que Saul achou que era bom. Ele olhou e falou, é bom. Eles não os quiseram, olha aqui gente, eles não quiseram destruir, mas Deus tinha falado, é para destruir tudo. Resistência no coração a fazer aquilo que Deus mandou. Mas destruíram por completo tudo que era inútil e desprezível. Sabe, meus irmãos, é muito fácil a gente destruir o que é inútil e desprezível. É muito fácil você se desapegar de coisas que não vão fazer falta para você. Mas há coisas que você olha e são coisas que têm valor. Ó, aqui tá falando de gados, ovelhas, tudo que era bom, eram coisas boas. E muitas vezes pode acontecer do Senhor falar pra gente destruir aquilo que é bom. Porque se a gente vive o bom, nós não vamos viver o perfeito. Paulo diz, né, que a gente precisa renovar a mente. Vamos ler esse texto. Romanos 12. Que será que é bom na sua vida que você olha e fala, isso aqui é tão bom e que Deus está querendo destruir? Ai, meu Deus. Gente, tem coisas boas na nossa vida que o Senhor está querendo destruir. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você quer viver as coisas boas, você não vai viver nem a agradável nem a perfeita vontade. Você vai ficar só no bom. Quando Deus tem mais, Deus tem a perfeita.
Quando Deus criou todas as coisas e criou o homem, ele criou o homem no sexto dia. Ele falou assim, é bom, o que eu criei é muito bom. Tudo é muito bom. Mas não parou aí, chegou no sétimo. O sétimo é o descanso. E Jesus é isso para nós? Então Jesus é o perfeito de Deus para nós. A gente precisa sair do bom e ir para o perfeito. A gente precisa sair das nossas vontades e ir para a vontade de Deus, porque ela é melhor. Você acha que o que você está vivendo é bom, mas Deus está falando, tira isso daí porque eu tenho coisa melhor. E você fala, não, mas isso aqui está tão bom. Porque a gente abrir mão do que é bom dá trabalho, não dá? Sim, você vai ter que se mover, você vai ter que às vezes começar de novo. Olha, dá trabalho, gente. Você sair do bom para você ir para o perfeito. Porque para você viver a perfeita vontade de Deus, você tem que se submeter, você tem que renunciar. O que é bom. Às vezes não é aquilo que é inútil e desprezível, porque isso daí a gente já faz, a gente sabe o que Deus não se agrada, a gente sabe o que é desprezível diante do Senhor. Então a gente larga com mais facilidade. Agora aquilo que é bom, Senhor, o que tem de errado isso? Senhor, por que está errado? O que está de errado nessa situação? E Deus está falando, abra mão, eu tenho uma coisa melhor. Aí entra, sabe o quê? A fé. Entra a fé, gente, em que Deus tem sim o perfeito. Então, meus amados, verifica aí na sua vida, se você não está vivendo alguma coisa que é tão boa, mas Deus tem o melhor para você. Deus tem melhor que isso aí que você está vivendo. Agora, bom, gente, o resto do texto, o que acontece? Foi a desobediência, né, de Saul, a rebelião dele, e depois Samuel vem e Deus fala claramente, arrependo-me de ter posto Saul como rei. E aí Saul repreende, Samuel repreende Saul. No versículo 22, Samuel diz assim, por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua voz? Tem uma coisa que a gente precisa olhar. No versículo 15, Saul respondeu, trouxeram, porque Samuel questionou, né, que ele estava ouvindo o barulho de todos aqueles animais e tudo aquilo. Aí Samuel está questionando Saul, o que é isso? Que barulho é esse? Aí Saul responde assim, trouxeram dos amalequitas, porque o exército guardou o melhor das ovelhas e dos bois para oferecer ao Senhor teu Deus, porém destruímos o resto. Mas Deus falou que era para destruir tudo, não era para destruir o resto, era para destruir tudo. Agora, olha, gente, o que Saul está fazendo. Nós guardamos o melhor para oferecer ao Senhor. Religiosidade. A gente quer pegar coisas, mas é para Deus. Não, mas Deus não está querendo isso. Deus está querendo que você destrua isso daí. Olha como o coração de Saul, que muitas vezes o nosso é assim, estava corrompido. Não, mas é para Deus, mas Deus não quer. A gente quer oferecer para Deus o que a gente quer. O que a gente acha que é bom. Em nome de Jesus, que o Senhor te dê revelação de tudo aquilo que você está querendo oferecer para Ele, que é bom, mas e que Ele não quer. Sabe o que Ele quer? Obediência. Obedecer aquilo que Ele falou é o perfeito. Os bois, as ovelhas, isso era bom, era riqueza. Mas não era o perfeito. O perfeito é a obediência. Obedecer, ainda que eu tenha que sacrificar aquilo que é bom, ainda que eu tenha que abrir mão do que é bom. A obediência não está na gente desprezar, né? Lançar fora, abrir mão daquilo que é desprezível, daquilo que é inútil. Não. Obedecer a Deus, chegar à perfeição, é você abrir mão daquilo que é bom, mas que Deus falou, eu não quero isso.
Eu não quero isso. Eu quero o teu coração obediente. Por acaso Deus, aí é onde tem esse texto tão conhecido, né, gente? O Senhor tem prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua voz. Obedecer é melhor que oferecer sacrifícios. No 23 ele fala assim: a rebelião é como o pecado de adivinhação e a obstinação como a maldade da idolatria. Ou seja, a desobediência ela se configura em rebelião. E rebelião é como feitiçaria, como idolatria. Então nós precisamos ter cuidado, porque às vezes uma desobediência é uma expressão, é um reflexo de um coração idólatra. Feitiçaria. É muito pesado, né, gente? Desculpa, mas é a palavra aqui que tá falando, ó. A rebelião é como um pecado de feitiçaria. E a obstinação é aquela resistência, né? Que você fala com a pessoa, ela não quer, ela resiste, ela não quer obedecer, ela não quer fazer. É como idolatria. Por quê que é idolatria? Alguém entende isso? Que quando você resiste, você não quer fazer, né? Um filho que não quer fazer o que a mãe está falando. A mãe fala uma vez, a mãe fala duas, fala três, o pai fala e a criança não obedece. Ela está resistindo à obediência. O que é isso? Idolatria. Porque ela quer fazer o que ela quer. Então é a idolatria de si mesmo. Tem muitos textos que falam que feitiçaria, idolatria não vai entrar no céu. Não vai entrar. Bom, então, mas eu quero assim, eu queria só focar um pouquinho aqui num ponto para a gente encerrando. No versículo 8, e capturou vivo o rei Agag. Veja, Deus tinha mandado, né? Deus tinha a promessa de destruir esse povo que era inimigo do povo de Israel. E ele levanta Saul e fala, vai destruir tudo. E Saul mantém o rei vivo. Além das coisas que ele pegou dizendo que era para oferecer para o Senhor, ele mantém o rei do povo vivo. Então ele não cumpriu a palavra, porque a palavra que Deus disse lá em Deuteronômio, eu vou apagar a memória dos amalequitas. Como é que você apaga a memória? Tem que destruir o cabeça. O que é o rei? É aquele que governa, é aquele que dá as ordens, é aquele que comanda. Ó, é assim que vai ser feito. E Saul não destrói o cabeça desse povo. E aí nós precisamos ter cuidado, porque às vezes a gente está destruindo uma coisa e outra, mas não destrói a raiz, gente. Você não vai na raiz do problema. É preciso ir na raiz, porque senão vai brotar de novo. É preciso cortar a cabeça do mal. Cortar a cabeça daquele que oprime, da situação que traz opressão, que traz pecado, que traz divisão. É preciso ir na raiz. A gente tem que ser assim radical com o rei da circunstância, com o rei da situação, com o rei daquilo que Deus falou para você destruir. Isso tem a ver com Jesus ter descido na terra para pisar a cabeça da serpente. Lá no Gênesis 3, quando o homem peca, o Senhor disse para eles e disse para a serpente, né? Eu vou levantar um descendente da mulher que vai pisar a cabeça da serpente. Por que a cabeça? Porque tem que arrancar fora a cabeça, gente. Tem que arrancar fora as ideias. Cabeça é onde tem os pensamentos, é onde tem a mentalidade. Nós acabamos de ler que Paulo fala que precisa renovar a mentalidade.
cabeça da serpente tem que ser arrancada. E tu lhe ferirás a cabeça. E Jesus veio e tornou essa palavra real. A promessa foi cumprida. Então nós, através de Jesus, nós recebemos autoridade para pisar a cabeça da serpente. Lá em Lucas 10, 19, Jesus envia os seus discípulos e ele dá essa palavra para eles. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e autoridade sobre todo o poder do inimigo, todo o poder do inimigo. Nada vos fará mal algum. Eu vos dei autoridade, ele já deu. Quando Jesus nos envia, ele nos dá autoridade para a gente destruir o poder das trevas, destruir a cabeça pensante. Nós precisamos ir na raiz. Isso aponta para essa vitória, né, definitiva de Jesus sobre Satanás, sobre o mal. Pisou a cabeça, não tem mais como operar. Então, quando você destrói o rei, o xadrez, que é um jogo assim, né? Enquanto você não conquista aquela figura do rei, você não ganha. Pode ir tudo bem, mas tem o checkmate. O checkmate, meus amados, é nós pisarmos a cabeça de Satanás. Eu vos dei autoridade. Você tem autoridade para pisar na cabeça daquilo que está te trazendo angústia, que está te fazendo pecar, daquilo que está te causando confusão. Você tem essa autoridade. Essa autoridade vem para que a gente viva a vida perfeita que Deus tem para nós. Lá no Gênesis, diz que a mulher, quando ela é tentada, quando a serpente está ali conversando com ela, a gente não pode conversar com a serpente, né? Podemos, gente, conversar com ela. No versículo 6 do capítulo 3 diz assim: então, vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido. Lá em 1 João 2,16, o apóstolo João João 2,16 diz assim: porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas do mundo. É o que a gente viu lá com Eva, né? Ela viu que a árvore era boa e agradável. Desejo da carne, de comer. Nós precisamos ter cuidado, gente, com o que nós comemos, porque é desejo da carne. Depois dos olhos, você vê os olhos, é esse sentido por onde entram as coisas no seu coração, principalmente os olhos e os ouvidos, é por onde são os canais que entram, que dão abertura para o nosso coração. Jesus explicou para os discípulos que se os nossos olhos forem bons, nós teremos luz, mas se houver trevas nos nossos olhos, quão grandes trevas
serão essas no nosso corpo, na nossa vida. Os nossos olhos precisam ser bons. Precisa ter luz nos olhos para que o nosso coração seja puro. O salmista diz, né? Eu não porei, tem traduções que diz assim, eu não porei coisa má diante dos meus olhos. Então a gente precisa ter muito cuidado com o que vê, porque aquilo entra no nosso coração, as imagens ficam registradas dentro de nós, na nossa memória. E depois, isso, dependendo do que for, isso é um prato cheio para Satanás se levantar contra você. Então, a concupiscência dos olhos. E o terceiro que é, olha, a árvore, né? Desejável para dar entendimento. Desejável para dar entendimento. Gente, aqui foi a queda, né? Eu ia falar a grande queda, mas é a queda. Nem cabe esse adjetivo, esse como fala, advérbio, né? A queda. Então, o desejo de entendimento fora do Senhor, que aconteceu com Eva, é a soberba da vida. É o desejo de crescer, sabe? Aquela soberba. Fora do Senhor. O único lugar que nós devemos crescer, que nós podemos crescer sem perder a nossa conexão com Ele, é nele. É nele que nós devemos crescer. Quando a gente cresce fora de Deus, está fadado a daqui a pouco tudo ruir, gente. Tudo que você constrói fora de Deus vai cair por terra, você não vai conseguir sustentar. Todo o nosso crescimento deve ser no Senhor, buscando a sabedoria dele. O homem preferiu o entendimento humano. É assim até hoje, né? A gente busca, é muito natural nosso, a gente busca, em geral, primeiro aquilo que a gente vê, que está palpável para nós. Quantas situações, às vezes você está doente, você está alguma coisa, e você, em vez de já buscar a Deus, primeiro você vai no médico. É ou não é? Quando a gente deveria orar antes de ir ao médico. Entende, gente? Então não é assim, não, você não vai no médico, porque senão você não tem fé. Não. É só você entender que o quanto nós precisamos voltar, o quanto nós precisamos nos arrepender e falar, Senhor, nos perdoa. Porque a gente inverteu. Então a gente acredita mais no médico do que no poder de cura de Deus. A gente acredita mais na liberação através de uma pessoa do que falar, Senhor, vai à minha frente, abre os caminhos. Às vezes a gente está ligado ali numa pessoa, mas não é aquela pessoa, é outra. Mas como a gente não buscou a Deus, a gente não sabe, não tem o discernimento, e aí você perde a oportunidade. O entendimento, desejável para dar entendimento. Quantas coisas a gente olha e são, nossa, que incrível isso, que incrível aquilo. Quando Deus já tinha dado para o homem toda a sabedoria já estava no homem. Como é que ele pôs nome naquele monte de animal? Então, nós precisamos olhar para o Senhor, nos arrependermos de tudo isso, das nossas escolhas erradas, da nossa desobediência. Precisamos nos arrepender de querer manter aquilo que é bom quando Deus tem o perfeito para nós. Precisamos abrir mão do entendimento humano e buscar a sabedoria de Deus. Às vezes a gente não vive o sobrenatural por causa disso, gente. Você entende que são coisas boas? São coisas boas que o homem desenvolveu. Mas Deus tem muito mais. E às vezes a gente poderia estar acessando e vivendo essa plenitude do oitavo que eu comecei falando para vocês. Por que Saul não viveu aqui um reino, né, como Davi? Quando a gente lê a história de Davi, o que nós lemos, gente? Davi deixou um legado. Mas por quê? Porque Davi, ele subia ao trono. Davi, ele tinha assim, ó, gente, ó, céu e terra. Era trono de Deus e o trono dele na terra.
Um homem segundo o coração de Deus, um governante que fez a vontade de Deus. Ainda que teve os seus erros, sim, porque todos os grandes líderes da Bíblia, os grandes homens, tiveram seus erros. Mas a questão é, eu estou disposto a abrir mão do meu, daquilo que os meus olhos olham e vê que é bom, mas Deus tem a árvore da vida. E a gente está querendo comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Vocês estão entendendo, gente, essa palavra? Tá dando para compreender? Deus falou para eles, não é para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é para comer. Deus falou para Saul, eu não quero nada desse povo. É para destruir totalmente, é para erradicar, sabe? Porque é igual uma doença. Se você não erradica, daqui a pouco ela não volta? Volta. Então foi isso que aconteceu, e depois lá para frente a gente vai ver, né? Enfim, Samuel precisou cortar ali a cabeça do rei e acabar com essa história. O Senhor te chama para cumprir a palavra dele, para que você seja esse corpo vivo, seja essa palavra viva. O que Paulo diz? Que nós somos carta escrita, né? Uma carta aberta, para que os outros possam ler. Nós precisamos ser essa palavra viva, gente. Mas aí nós temos que andar em obediência, fazer o que o Senhor manda e não o que a gente acha que é bom. Eva achou que era boa a árvore. Ah, ela é boa. Vendo a mulher que a árvore era boa, era agradável. Não. O melhor era ter obedecido. O melhor para Saul era ter obedecido o que o Senhor falou. O reino dele teria permanecido. Muitas vezes a gente perde a oportunidade de governar dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro da nossa casa, porque nós estamos desobedecendo o Senhor e fazendo aquilo que é bom. Mas Deus está falando, não é exatamente isso que eu quero que você faça de outra forma. Vamos orar, gente? Quero orar com você, né? E depois, quem puder continuar um pouquinho e quiser comentar alguma coisa, nós podemos ter esse tempinho, tá bom? Pai, nós te damos graças nessa manhã. Mais uma vez, bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom. E aproveitamos, Senhor, essa oportunidade de oração e de que estamos juntos para te pedir perdão. Perdoa as nossas desobediências, Pai. Perdoa, Senhor, quando a gente olha para os nossos caminhos, para alguma coisa e a gente pensa que aquilo é bom e nós não queremos sair desse lugar porque é confortável, porque está tão bom. E não queremos sacrificar o bom para receber o melhor. Oh, Senhor, obrigada porque teu amor sempre nos puxa para mais perto de ti. Que nós possamos ser como Abraão, que não hesitou em sacrificar o seu filho, que era algo tão bom na vida dele. Mas o Senhor tinha ainda algo melhor, uma geração inteira, famílias de toda a terra. Ajuda-nos a obedecer como Abraão obedeceu, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a obedecermos como Davi obedeceu. Perdoa-nos, Senhor, toda idolatria. Perdoa quando nós colocamos o nosso desejo acima de qualquer coisa. Perdoa-nos, Senhor, quando nós queremos oferecer sacrifícios a Ti, ofertas. Mas o Senhor não quer. O Senhor quer um coração contrito e obediente a Ti. Como diz o profeta Isaías, que muitas vezes o Senhor não está nos nossos encontros, que o Senhor não recebe as nossas ofertas, porque a verdadeira oferta, o verdadeiro jejum, o verdadeiro sacrifício é um coração quebrantado. Pai, por favor, perdoa-nos, restaura-nos,
Leva-nos de volta, Senhor, ao lugar que é nosso em Ti. Não nos lugares que a gente olha e fala, ah, esse lugar aqui é bom para mim. Ah, essa situação é boa. Ah, isso aqui é bom para mim. Não, Senhor, mas aquilo que é bom para nós aos Teus olhos, não aos nossos. Porque muitas vezes os nossos olhos estão contaminados, Senhor. Então, redime a nossa vida nesta manhã, Senhor. Coloca-nos no lugar da obediência. Ajuda-nos a termos uma visão ampliada e a enxergarmos o que o Senhor tem para nós. A confiarmos que a Tua vontade ela é perfeita, que a Tua direção é perfeita. Livra-nos, Senhor, de que os nossos sentidos sejam contaminados e a gente comece a plantar coisas no nosso coração que não vêm do Senhor, mas que vêm dos desejos da carne, que vêm das obras da carne. Purifica o nosso coração para que a gente possa viver esse tempo kairós, que a gente possa remir o nosso tempo, tudo aquilo que nós desperdiçamos, Senhor, com desobediência, implantando coisas que o Senhor não falou para plantar, em fazer coisas que o Senhor falou para a gente não fazer, e nos ocuparmos com coisas que estão roubando o nosso tempo. Leva-nos, Senhor, a esse kairós e realiza toda a Tua boa obra em nós. Nós nos colocamos nesta manhã como instrumentos Teus, Senhor, que nós possamos ser usados por Ti, segundo o Teu propósito para cada um aqui. Cada um, Senhor, tem um Amaleque para destruir. Cada um, Senhor, tem uma situação que precisa cortar a cabeça para que essa situação não se levante mais, para que isso seja enterrado e nunca mais se levante contra o Seu povo, contra a família. Dá-nos esse discernimento, Pai. Nos ajuda. Nós queremos viver o Teu kairós. Nós queremos Te obedecer, Senhor, e não apenas oferecer sacrifícios de tolos, sacrifícios religiosos. Nós queremos Te oferecer um sacrifício de gratidão e de louvor, com um coração puro. Em nome de Jesus, Pai. Amém.